Fred, me desculpa, o torcedor faz muita pressão sobre o Batistella. E eu falo muito isso aí, ó. Com o Batistella, gente, tem que ter um processo, tem que haver um espaço, tem que ser bem conduzido, senão você acaba perdendo um jogador que tem um grande potencial, não é, Kleber? E fazendo um paralelo com essa aí do Matheus Pereira. Você conhece o Batistella? Conheço. Venho acompanhando ele na base há bastante tempo. É um jogador realmente que tem uma qualidade técnica acima da média, mas tem outros fatores ainda que precisam ser aprimorados para ser esse grande jogador no profissional. Tá pronto? Não. Igual o Batistella, eu conheço vários que eram do mesmo nível e achava que... Você fala isso pelo bem, né? Eu falo pelo bem dele mesmo, se ele tiver a oportunidade de estar ouvindo, exatamente. É para poder ter essa paciência, para não queimar etapa, porque não adianta pegar agora, o jogador tá arrebentando no sub-20, amanhã coloca no profissional e vai começar a arrebentar, não é assim. E corre-se um grande risco de perder um grande ativo, porque se não colocar pouco a pouco e no momento certo, pode queimar uma etapa e pode criar ali uma barreira para que ele dê sequência futuro na equipe profissional. Tem um negócio que a profissional. gente fala muito, Kleber, que tipo assim, tem uns garotos que são exceções, né, que pra eles não tem idade, que eles têm um talento. E quando esse cara tá no clube, igual, por exemplo, o Neymar com o Santos, o Gerson com o Flamengo, que é aquele cara que ele tá no sub-14, mas se você botar ele no sub-16 ele joga, se você botar no sub-17 ele joga, e ele com 17 anos ele entra em campo e resolve. Mas não é todo dia, isso é raro. Não é raro. O próprio Giovani subiu pro profissional com 16, 17 mas anos. dá sinais. Conseguiu dar sinais. Mas é porque esse jogador já ele tem totalmente diferente. Mas desde 12, 13, 14, ele já vem, tipo assim... Ele já vem sendo observado. Já vem ele, e o clube vai testando, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de um diretor de um clube sobre um jogador meu de 15 anos. O jogador, ele me mandou uma mensagem falando assim, eu pus ele num jogo do sub-20 e ele sustentou igual se ele fosse sub-20. Então, é uma coisa que ninguém tá vendo, mas o clube tá trabalhando. Entendi. Internamente já tá sendo observado. Então ele vai dando sinais que ele não vai ser colocado lá de uma hora para outra. É porque eu falo assim, porque ao mesmo tempo que tem esse processo, né, pro garoto não pular a etapa e chegar lá e se queimar, tem o outro lado também, que muitas vezes você tem um garoto com talento que segura demais para dar a oportunidade também. Mas não segura, o que é talento raro, nesse nível que nós estamos falando, não tem como segurar, porque se ele tem 15 e põe no 17, ele vai sobressair, se vai colocando, queimando etapa gradativamente, vai sentindo até o ponto de, por exemplo, lançar ele com 17 anos, que ele já vai estar maduro, mas aí não vai lançar ele pondo na prova de fogo. Coloca ele 15 minutos no final do jogo. Tem expertise nisso, né? Tem. Lançar jogadores novos e os jogadores arrebentados. Agora eu tô querendo saber. O Diogo fica no programa. Não, mas tem que colocar. Não, mas o que eu acho que tem qualidade. Os que eu acho que tem qualidade. O Java, pra mim, merece a oportunidade de ter mais Não, o Japa já tá lá, não. É bom jogador. O Japa já tá lá. Eu vou dar um exemplo aqui real. O Kaique. O Kaique, quando ele foi lançado, ele não agradou a todos. E ele deu uma evoluída. Vou falar. E hoje ele é um jogador titular do time. Esse ano que ele firmou. Exatamente. Mas foi um processo. Nem sempre, 3 anos. Nem sempre no time que a gente acha que deve ser. E o reserva dele com 16 anos, né, ganhando a oportunidade pela falta de lateral. Mas ele já queima etapa, ele joga no sub-20. No sub-20 há um ano atrás. Mas o Kaique, ele teve oportunidade e ele foi tendo lá atrás. Se ele fosse entregando o resultado, ele estaria sendo titular há mais tempo. Só que eles vão vendo o tempo que vai dando corda. Se agora apertou um pouco, vamos segurar um pouco. Depois solta mais um pouco. E quem não conhece o processo do início ao fim, tem uma visão distorcida. O próprio Kaique teve dificuldade. Cara, quase ele se queimou. Ele teve uns anos, ele teve dificuldade. Teve um período ali que ele teve muita dificuldade, ficou travado, não evoluiu. Depois evoluiu e foi embora. Então, porque envolve quem olha hoje aspectos, acha que foi tudo mil maravilhas, mas teve dificuldades no meio do processo. Eu costumo dizer que o jogador, quando ele chega num sub-20 de um clube como o Cruzeiro, por exemplo, ele vai ter vários pontos que ele vai estar formado. Que aí ele vai precisar dar uma lapidada pequena. Mas todos que chegaram ali nesse momento,
eles têm um grande potencial para se tornar jogador profissional. O que mais, na minha visão, o Kleber pode até depois comentar sobre isso, a partir desse momento, o que mais vai fazer esse diferencial, o nível que ele vai jogar, se ele vai chegar no profissional do Cruzeiro, ou se dali ele não vai jogar no Cruzeiro, ele vai ir para um time do interior, é o mental. Porque ali o corpo dele está preparado, o físico está preparado, mas aí o mental é sobre pressão que ele vai sofrer, é sobre o entendimento de jogo, porque lá não vai amaciar, o treinador não vai amaciar, o treinador vai cobrar. E se ele não der conta, vai ter outro para colocar que dá. E inverteu, né? O futebol de antigamente era totalmente diferente. Hoje, você pega o futebol moderno, 50% físico, 25% técnico e 25% mental. Você vê a importância da força mental para o jogador de futebol hoje, porque a pressão é muito forte. Eu conheço vários jogadores que eram tops tecnicamente na base, mas não tinham força mental para chegar e não chegaram. E muitos jogadores que eram inferiores tecnicamente chegaram porque eram fortes mentalmente.